não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica com pastor Francisco Kisanga. Angola, meu país, saudações. Está escrito nas páginas sagradas que o conflito começou. Vamos orar. Pai amado que estás nos céus, honra e glória a teu santo nome. Obrigado, amado Pai, por esta oportunidade que nos dás em usarmos os microfones da Rádio Adventus para comunicar a mensagem de esperança, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Perdoa o nosso pecado, perdoa o pecado do teu povo, perdoa o pecado da nossa nação. Teu Santo Espírito nos guia no nome de Jesus. Amém. Dentro do tema O Quarto e Último Governo do Mundo, vamos falar hoje da religião no Império Romano. Vamos considerar, nesta abordagem, alguma questão fundamental. Qual era a religião de Estado dos impérios? Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. Prezado colega, chamo a sua atenção para a análise que se impõe a esta questão sobre a religião de Estado dos impérios. Pastor, religião de Estado? Como um Estado vai ter uma religião oficial? Sim, tens toda a razão. Um Estado sendo laico, esta laicidade garantiria uma separação oficial entre Estado e religião. Já vamos a esta questão. Por enquanto, precisamos olhar para os estados babilônico, medo-persa, grego e romanos para sabermos quais eram as religiões oficiais destes estados ou impérios. Vamos aqui analisar algumas dimensões, nomeadamente Estado, religião, deuses e deuses de destaque. Essas 4 dimensões serão analisadas aqui no Está Escrito. Comecemos então a nossa análise. A começarmos com Estado babilônico. Qual é a religião no Estado babilônico? Politeísta. Poli, muitos. Teísta, de Theos, Deus ou deuses. Logo, a religião politeísta é uma religião onde os adoradores adoram muitos deuses, certo? Quais são os deuses adorados na religião do Estado babilônico? São Deus Bel, Deus Nebo, Deus Aku, Deus Samash ou Samash e Deus Marduk. Quais são os deuses de destaque? São Marduk e Samash ou Samash. Esse Samash ou Samash é o Deus Sol e da justiça no Estado babilônico. Passemos então para o Estado Medo-Persa. Qual é a religião do Estado Medo-Persa? A religião no Estado Medo-Persa é masdeísta. Esta religião masdeísta é caracterizada
pela dualidade de deuses, sendo Ahura, Mazda e Arimã. Quem são os deuses na religião mazdeísta do Estado Medo-Persa? São Ahura, Mazda e Arimã. Qual é o deus de destaque na religião mazdeísta do Estado Medo-Persa? Destaca-se aqui o deus Ahura Mazda, deus da luz. Passemos então para o terceiro estado e o quarto estado, isto é, o Estado grego e o Estado romano. A religião para ambos os estados é também politeísta, tal como aconteceu no Estado babilônico. Vamos então relacionar os deuses do Estado greco-romano. Primeiro, no Estado grego, temos Zeus, que corresponde no Estado romano, Júpiter, Deus Júpiter. Esse Deus grego, Zeus, e Júpiter, Deus romano, era uma referência ao rei dos deuses, Senhor do Olimpo. Temos ainda, para os gregos, a deusa Hera e para os romanos, Juno, que é a deusa do casamento, a deusa da família, a deusa do nascimento. Temos ainda Poseidon, que é um deus grego, correspondente ao deus romano Netuno, que é o deus dos mares. Ainda nos deuses gregos temos Ares, correspondente ao deus romano Marte, que é o deus da guerra. Atena, para os gregos. Minera, para os romanos, deusa da sabedoria. Deméter, para gregos. Ceres, para romanos, deusa da agricultura. Apolo, para os gregos. Febo, para os romanos, deus do sol e da lua. Afrodite, para os gregos. Vênus, para os romanos, deusa do amor, da beleza e do prazer. Uau! Deus do prazer. Para os romanos e para os gregos, a prática do prazer sexual é uma forma de adoração à deusa Afrodite ou Vênus. Prezado colega e amigo, quer dizer que sexo desordenado, sexo fora do matrimônio, é um culto dedicado à deusa Afrodite. Temos ainda Artemis para os gregos e Diana para os romanos, que é a deusa da graça e dos animais. Hermes para os gregos, Mercúrio para os romanos, deus do comércio e das mercadorias. Dionísio para os gregos, Baco para os romanos, deus do vinho. Hefesto para os gregos, Vulcano para os romanos, deus dos artesãos, ferreiros e escultores. Vamos aqui destacar o deus Sol. Para os babilônicos é Samash, deus do sol da justiça. Para os medo-persas é Ahura Mazda, deus da luz. Para os gregos é Apolo, deus do sol e da lua. Para os romanos é Febo, também deus do sol e da lua. Qual era a crença principal dos adoradores do deus Sol? Era a crença filosófica da imortalidade da alma. Os romanos celebravam um culto dedicado aos mortos. Este culto era celebrado em família. E quem era o sacerdote deste culto? O sacerdote deste culto dedicado aos mortos
era o próprio chefe de família, o chamado pater familias, do latim pater, do grego pater, pai ou chefe da família, aquele que protege. Era da responsabilidade do pater ou pai celebrar os rituais, os cultos. Nessa celebração, prezado amigo, o pater procurava não cometer nenhum erro, pois qualquer engano seria suficiente para contrariar a ação do chamado nume. Nume representava a ação dos mortais e dos imortais. O nume era aplicado tanto ao imperador quanto ao antepassado já falecido. O que equivale a dizer que contrariar o pedido ou a orientação de um morto tinha a mesma gravidade do que desobedecer o pedido ou a orientação de um imperador. Hoje, algumas pessoas ainda são dominadas por esta crença filosófica da antiguidade. Algumas pessoas ainda pensam que os mortos ainda saem das sepulturas para vir na cidade, namorar e voltar a campo. Algumas pessoas ainda pensam que a qualquer momento o defunto ou a defunta pode sair da sepultura e vir à casa pedir pão ou pedir o casaco que havia deixado com uma vizinha. Incrível que pareça, alguns ainda pensam que se a defunta enterrada demora em sair da sepultura, ainda dá para ir encontrá-la na sepultura, desenterrá-la, abraçar o corpo, beijar o corpo, acariciar a defunta. Mas que crença diabólica! Mas é crença. A imortalidade da alma. O incidente de Benguela, do jovem que abusou sexualmente um cadáver, foi analisado sob perspectiva psicológica, mas representa mais um ato de adoração do que um comportamento eticamente reprovável. O jovem terá obedecido a uma ordem sobrenatural do príncipe das trevas, Satanás, que insinua que os mortos ainda vivem. Prezado colega e amigo, a notícia a seguir, que já não é bem notícia, porque perdeu a atualidade, é chocante e parece ser uma anedota. A gentileza é da Imparcial Press. Citamos: cadáver de jovem mulher de 22 anos desenterrado e violado no cemitério de Catumbela. O cadáver de uma jovem mulher que em vida respondia pelo nome de Stella Giovanni, de 22 anos, que repousava na quadra 40, cova número 492, no cemitério municipal de Catumbela, província de Benguela, desde o dia 16 de agosto, foi exumada e abusada sexualmente por desconhecidos. Que triste notícia. Este tipo de crenças não encontra acolhimento nas páginas sagradas, pois a Bíblia diz, em Eclesiastes 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os mortos já não pensam, os mortos já não sentem, os mortos já não odeiam, os mortos já não amam. Porém, a crença na imortalidade da alma prevaleceu no Império Romano. O pater da família
encarregava-se de ensinar isto à sua família. Fazia parte do culto familiar, celebrado pelo sacerdote familiar, o pater da família. Quando, porém, se tratasse de famílias agrupadas em comunidades, esta religião ou culto familiar era assumido pela, imagine, religião do Estado. Vou repetir, quando, porém, se tratasse de famílias agrupadas em comunidades, esta religião ou culto familiar era assumido pela religião do Estado. E os sacerdotes da religião do Estado, quem eram? Eram os pontífices que se agrupavam em colégios. Pontífice, palavra que deriva de pontis, a ponte, visto estarem encarregados de manter as comunicações com as diferentes localidades. Daí dizer-se, ainda hoje, que todos os caminhos vão dar a Roma. Esses sacerdotes pontífices controlavam tudo o que dizia respeito à religião, regulavam o calendário oficial, fixando as datas em que os tribunais deviam funcionar. Para além do colégio dos pontífices, também tinham um colégio feminino, o colégio das Vestais, que eram recrutadas entre os 6 e os 10 anos. E durante 30 anos serviam a deusa Vesta, vestidas de branco e fazendo voto de castidade. Transgredindo o voto, eram açoitadas e enterradas vivas. Estas práticas todas eram uma resposta aos diversificados deuses romanos que, segundo dizem os historiadores, eram mais de 30 mil deuses. Todos os atos encontravam um deus protetor. Por exemplo, o deus Vaticano presidia aos primeiros gritos da criança. O Fabulino ensinava a falar. Potina ensinava a criança a beber. Edusa ensinava a criança a comer, etc, etc. Voltando à questão da laicidade do Estado. Aparentemente havia uma separação entre o Estado e a religião bíblica. Durante os impérios babilônico, medo-persa, grego e romano, pelo menos no início para este último, os judeus e depois os cristãos adoravam seu Deus nas sinagogas. Há aqui uma aparente laicidade, separação entre a igreja e o Estado. Enquanto os imperadores e seus súditos adoravam o Deus Sol e da justiça, os cristãos adoram Cristo, o verdadeiro Sol da justiça. E os que adoram os falsos deuses, de acordo com a Bíblia Sagrada, serão destruídos no dia do juízo final. Abra a tua Bíblia, eu vou abrir a minha, em Malaquias, capítulo 4, versos 1 a 3. Leiamos. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos soberbos, e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Em que lado, prezado colega, estará? Do lado dos perversos
dos ímpios adoradores do Deus Sol? Ou do lado dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Jesus como Sol e nossa justiça? No tempo de Jesus, como eram os templos e qual era o dia de adoração em comparação com a adoração da religião do Estado? No Império Romano, os templos eram a morada dos deuses. Logo, o seu acesso era vedado aos cidadãos. Os sacrifícios eram praticados em pequenos altares, os chamados aras. E quanto ao dia da adoração? Os romanos não conheciam, como nós, o fim de semana ou o domingo. Na altura, os descansos eram marcados pelas festas religiosas. Havia muitas festas religiosas, talvez cerca de 100. Para a organização dessas festas, foi necessário elaborar um calendário. E esta tarefa cabia aos sacerdotes. Conquanto não tivesse um dia específico para adoração, os sacerdotes romanos não impediam inicialmente aos judeus e cristãos adorarem o seu Deus nos pequenos templos denominados de sinagoga. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 4. Eu abro a minha Bíblia, espero que abra também a sua. Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Repito, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Prezado colega, percebe qual era o costume de Jesus? Certo? Ir à igreja. Quando? Aos sábados. E quantos sábados? Todos os sábados, porque era o costume de Jesus. Durante o governo romano, Jesus não cessava de ir à igreja no sábado. E se Jesus fosse angolano e vivesse em Malange, na Catepa, no próximo sábado, Jesus adoraria na igreja de Nazaré em Catepa. E se Jesus fosse nos sábados seguintes visitar a missão do Quale, a missão do Bongo, a missão da Luz, a missão da Namba, a missão do Lucusse, a missão do Quilenx, depois do culto, o que é que Jesus faria? Acredito eu que depois do culto sabático nessas missões, Jesus lamentaria o estado de abandono dessas missões, que precisam de um Herodes para restaurá-las, prezado colega e companheiro da jornada. Enquanto os estados atuais asseguram a liberdade religiosa, pensemos, reflitamos no que está escrito sobre a adoração e a restauração das brechas. Está escrito em Isaías 58, verso 12 e 13, o seguinte. Vamos abrir a palavra de Deus. Isaías 58, versos 12 e 13. Leiamos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Não somente, prezados amigos, era necessária a restauração física
infraestrutural, mas era necessária a restauração espiritual, sobretudo a restauração espiritual. Um reavivamento e reforma quanto à verdadeira adoração, a verdadeira observância do Santo Sábado. Um verdadeiro reavivamento e reforma. As pessoas, tal como em Israel, já não passam tempo de qualidade em comunhão com Deus. No sábado está na igreja, mas está a pensar em casa, está a pensar no negócio, na praça, está a pensar na tarefa do escritório. Precisamos de uma comunhão de qualidade com Deus. Precisamos de uma restauração. Por esta razão, o Está Escrito sugere o seguinte: o verso 13 de Isaías 58, que é que diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Verso 14: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Prezado amigo, é a boca do Senhor que fala da santidade do sábado. Prezado amigo, é a boca do Senhor que fala da santidade do santo sábado. Está escrito. Por isso, querido amigo, o programa Está Escrito oferece para você a certeza de que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até ao próximo programa. Decidi servir a ti de todo o coração, entregar-me por completo ao meu Rei. Decidi ser fiel e nunca mais negar que eu sou teu e tu és meu Deus. Decidi que as duras provas eu irei vencer, confiando tão somente em teu poder. Decidi na escuridão eu hei de enxergar. Decidi ser teu, decidi te amar. Eu decidi servir a ti, meu Rei, e não mais a dois senhores servirei. Decidi ser fiel a ti e não mais a dois senhores servirei. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está Escrito, o seu programa de reflexão bíblica. Está Escrito,